Olá, amigos. Esse vídeo vai mostrar a todos como eu posso criar um banco de questões e, a partir dele, a partir das questões aí inseridas, utilizar em outras ferramentas do Moodle, ok? Bom curso a todos. Nosso vídeo vai abordar basicamente três situações, que é, em verdade, as três etapas necessárias para eu criar um questionário, por exemplo, como recurso do Moodle. Num primeiro momento, nós vamos ver como eu crio um banco de questões. Na segunda etapa, a criação de um recurso do Moodle. Neste caso, nesse vídeo, nós vamos utilizar um questionário, mas também é possível se fazer com a ferramenta lição. E num terceiro momento, uma vez que já exista o banco de questões, o banco de itens, e já exista o questionário criado e configurado no Moodle, a terceira etapa é a inserção de questões neste questionário, que é a etapa mais simples, na verdade, desses três processos. Nesse contexto, então, inicialmente nós vamos ver como criar o banco de questões, que independe do recurso que vai utilizar isso. Então, aqui a gente pode ver que o banco de questões pode ser criado e utilizado em outras ferramentas do próprio ambiente. Para acessar o banco de questões, uma vez que estejamos dentro da nossa sala, vamos à direita, acima, no menu de ações, clicamos sobre ele, até a opção mais, para então acessarmos o banco de questões. Lembrando que as questões inseridas no banco, elas podem ser organizadas em categorias e também subcategorias. É como se fosse uma hierarquização da organização das questões do professor. Cada um tem a sua, como se fossem capítulos, títulos ou subtítulos, né? Ao mesmo tempo, através do banco de questões, nós podemos criar novas questões, pré-visualizar como essas questões ficarão num dado questionário para o aluno, editá-las e fazer qualquer tipo de alteração após a criação dessas questões e organizá-las, então, nessa hierarquização de categorias e subcategorias. Tá? Lembrando que esse banco de questões pode ser usado em vários recursos do Moodle, ok? Após clicar na opção mais, eu vou entrar nesta tela e aqui eu enxergo dois menus, administração do curso e usuários. Então, nesse momento, em administração do curso, podemos observar que a primeira parte ali é a administração propriamente dita, depois nós temos os relatórios, os emblemas e mais abaixo o banco de questões. Do banco, nós temos quatro opções que veremos a partir de agora, que são as questões propriamente ditas, as categorias, e duas opções de importação e exportação dessas questões. As categorias, como foi dito, ela é uma forma de hierarquizar a organização, a estrutura das questões por parte do professor. Ela, na verdade, o mais alto nível. Quando clicamos em categorias, observem que a categoria PAI, de mais alto nível, ela, por padrão, ela vem ali escrito padrão para, e aquele nome que fica ao lado, que aqui no exemplo é minicurso, é o nome da disciplina. Então, é o que vai acontecer na categoria de cada um dos senhores. Na sequência, eu posso determinar, então, o nome dessa categoria que eu vou criar agora, e ela fica pendurada à categoria PAI, de mais alto nível, e eu posso criar quantos níveis de categorias e de subcategorias que eu desejar. Ali nas informações de categoria, eu posso descrever do que se trata essa categoria efetivamente. Isso pode ser importante porque essas categorias e subcategorias, elas podem ser compartilhadas entre distintos professores. Então, eu poderia ter professores de uma mesma disciplina, cada um criando subcategorias penduradas na categoria maior da disciplina, e então compartilhar. Eu poderia, ao montar um questionário, usar questões ligadas a categorias de outros professores, que outros professores também criaram. Na sequência, então, eu vou adicionar essa categoria ao meu banco, clicando ali no botão adicionar categoria. Na opção questões, então,
quando eu clico aqui, abre-se uma tela e eu já vou observar a categoria pré-selecionada ali, em geral é a categoria de mais alto nível dentro da disciplina na qual eu estou cadastrado, estou trabalhando. No meu caso, a disciplina de Lógica de Programação 2019, por isso ali aparece padrão para Logic Prog 2019, que é a categoria PAI. E abaixo, algumas questões que foram inseridas nesta categoria. Então, eu observo ali as questões, à esquerda, mais à direita, o nome do professor que criou essas questões, e o último, que modificou essas questões. Que modificou. Por quê? Porque a questão pode ser criada por um professor e também permite com que outros professores possam, se eu desejar, também modificar essas questões. Observem ali no centro da tela que eu tenho ali opções para mostrar o texto da questão que eu desmarquei, para que essa tela não ficasse muito grande, ficasse só com o título dessas questões. Eu posso desmarcar, inclusive, questões mais antigas do banco, que ele verifica através da data, e também, se eu tiver questões em subcategorias, no segundo nível, eu posso desmarcar e também não visualizar nesta tela. Nessa tela, a gente pode observar que o status mostrar texto da questão foi marcado, e aí para cada questão daquela lista que nós tínhamos anteriormente, abre-se então o texto propriamente dito da questão junto com as opções de resposta, porque eventualmente para o professor pode ser interessante já aqui nesta fase ele ter uma ideia da questão, do enunciado dessa questão propriamente dito. Nesse menu, então, para que eu possa inserir uma questão, eu vou até o botão ali de criar uma nova questão. Atento de que essa questão nova será criada na categoria definida logo acima. Neste meu exemplo, é padrão para minicurso, nome da minha categoria. Se eu quiser alterar esta categoria para uma categoria já existente e criada por mim no meu banco, eu vou ter que ir na região acima, marcada, naquela setinha drop-down ali à direita, né, uma setinha preta pequenininha, e eu vou clicar ali então e selecionar outra categoria se eu desejar. Após clicar no criar uma nova questão, abre-se na tela um menu com todos os tipos de questões disponíveis nesta versão do Moodle. A partir daqui, eu vou escolher que tipo de questão eu quero. Observem que há um ícone representativo da questão que tem a ver com o próprio enunciado, com o tipo dessa questão. Na sequência, se eu clicar sobre uma determinada questão, eu posso observar à direita na tela uma pequena descrição que me elucida um pouco do que se trata o tipo de questão. Então, eu escolho a questão clicando na opção e mando adicionar ao banco. Vejamos as principais questões que nós podemos utilizar no nosso banco, né? Essa primeira é a associação. A resposta de cada subquestão ela é escolhida de uma lista de possibilidades. É como relacionar uma coluna com a outra. Só que ela é representada fisicamente um pouquinho distinto. Vejamos na tela seguinte como ela fica. Essa é a questão de associação, como ela será visualizada futuramente num questionário pelo aluno. Observe que ali à esquerda eu tenho os estados brasileiros como se fosse uma coluna. E à direita, embora ocultos nesse momento, estariam o nome das cidades que eu tenho que fazer a ligação com os estados. O aluno vai ter que digitar em cada setinha drop-down ali pequenininha preta, à direita da caixa de seleção, e todas essas opções da direita apareceriam ali para ele. A questão do tipo calculado, normalmente utilizada para de exatas, o professor define no enunciado uma expressão matemática com as variáveis e as constantes, enfim. E essas variáveis, à medida que essa questão é apresentada para o aluno, ela é substituída por valores que são definidos no enunciado da questão, na montagem da questão, e dentro do domínio possível determinado pelo professor, o Moodle sorteia nesse domínio a substituição
desta incógnita por um valor e apresenta na tela. São as questões conhecidas como questões de parametrização. O tipo de questão cálculo simples, ela é, em verdade, uma questão do tipo calculado, porém, um pouco mais simples, como o próprio nome já diz. Vamos ver mais adiante um exemplo para que possa melhor elucidá-los a respeito de como é esse tipo de questão. Neste exemplo de calculado, simples no caso, o professor quer saber qual é a área de um triângulo e ele informa a base e a altura. Quando foi montada essa questão, a base foi através da incógnita B e a altura através da incógnita H. Então, o professor determinou essas variáveis, escrevendo a expressão matemática que corresponde a essa forma. Vejamos como ele montou essa questão. Aqui é a forma com que ela será apresentada ao aluno sempre que essa questão for aberta na tela e sempre de forma diferente, porque os números 7,8 neste exemplo e 1,6 foram sorteados na montagem dessa questão. Vejam, senhores, então, que no texto da questão, eu escrevi qual é a área de um triângulo, sabendo que a base é B e a altura é H. Então, esse enunciado colocado pelo professor, ele tem que destacar quais são as incógnitas. Neste caso, para definir no Moodle quais são as incógnitas, eu as deixo entre chaves. Ali no exemplo, eu posso observar o B e o H. Na aba inferior, eu tenho ali responda uma fórmula, que significa que essa é a fórmula correta que deve ser usada pelo aluno, no caso, para ele raciocinar e pensar a solução da questão, e com assertividade 100% ali ao lado. Ou seja, se o aluno utilizar aqueles números, multiplicar o B pelo H e dividir por 2, o valor que ele colocar vai corresponder a essa fórmula, então ele vai ter 100% da questão correta. Mais abaixo ele tem os parâmetros de Coringa. Coringa, na verdade, é uma incógnita. Então, quais são os parâmetros de incógnita para gerar os valores? Eu quero que a cada momento ele gere um par de valores e mostre para o aluno esse mesmo par de valores. Quando eu defino esses parâmetros lá na montagem da questão, eu vou definir qual é o domínio para B e qual é o domínio para H. Domínio com valor mínimo e máximo para cada uma dessas variáveis para entrar nesse sorteio. Na tela seguinte, o Moodle na montagem da questão já me mostra. Então, eu posso ali atualizar os valores, cada vez que eu atualizo, ele faz um novo sorteio e mostra para o professor como vai ficar a incógnita B e H e como ele demonstra isso na solução da questão. Ele apresenta ali ainda um valor mínimo e máximo. Por quê? Porque ali eu posso definir um arredondamento que eu quero aceitar para a solução do aluno. Vejam que todas essas questões elas são definidas no momento que eu crio a minha questão. Na questão do tipo resposta curta randômica, para que ela funcione, eu preciso ter definido anteriormente outras questões de resposta curta no meu Moodle. No momento que eu defino uma questão assim, o que ele vai fazer? Ele vai sortear dentre as várias questões curtas que eu criei no meu Moodle e apresentar elas em sequência. É como se fossem várias questões associativas, uma embaixo da outra. Só que, ao invés de eu ter que redigitá-las, ele busca em questões de resposta curta que eu criei no meu banco de dados. Vejamos como fica na tela seguinte uma questão do tipo resposta curta randômica. Nesse meu banco de dados de questões, eu criei uma pergunta simples, quem é o patrono da cavalaria? Depois eu criei uma outra questão simples também, qual é o nome do patrono da engenharia militar? Ambas eu defini como questão de resposta curta. E agora, como eu defini uma associação aleatória delas, o banco vai buscar aleatoriamente questões assim e mostrar numa mesma questão 1. Então, ao invés de questões separadas, ele apresenta agora numa questão única essas opções. Isso é bem interessante também quando eu quiser 2, 3, 4 perguntas sobre um determinado tema, mas isso numa única questão, ou visualizado numa única questão. A questão do tipo ensaio é, em verdade, uma questão dissertativa. É uma questão em que o aluno vai textualmente escrever a resposta da minha questão. Essa é o único tipo de questão que não é corrigida automaticamente pelo Moodle. Mas não há problema. Se eu definir um questionário com 10 questões e uma do tipo ensaio, uma dissertativa, o Moodle vai corrigir as 9 anteriores
E ele só não fecha a nota do questionário, porque ainda faltaria uma questão que deve ser corrigida pelo professor. Quando o professor corrige e coloca a nota da questão, o Moodle soma com as demais questões e apresenta o resultado final. Assim fica uma questão ensaio, então. Abre-se uma caixa de texto. Observem que nessa caixa de texto eu tenho alguns ícones que o aluno pode utilizar. Ele pode deixar uma parte em negrito, em itálico, inserir um hiperlink, uma imagem, enfim, ele pode aumentar o tamanho do caractere. São ícones de edição de texto que favorecem ele para que ele possa responder da melhor forma possível a questão ao professor. Possivelmente a questão de múltipla escolha seja a questão mais utilizada pelos professores de uma forma geral. Através de um enunciado simples, várias opções de respostas são abertas para que o aluno possa escolher a sua. Ela é visualizada assim pelo aluno, qual é a capital de Tocantins nesse exemplo, e eu defini ao montar a questão, eu coloquei 5 alternativas. Notem que uma das alternativas eu coloquei nenhuma resposta anterior, aquele NRA. E marquei que eu quero que ele sempre sorteie as opções. Para cada aluno que essa questão for visualizada, ele sempre vai fazer um sorteio aleatório. Por isso aquele NRA, agora ele estava na letra B, mesmo que quando eu tenha montado a questão, eu tenha colocado essa opção de resposta ali como última na letra E. Mas pelo sorteio randômico, ela vai alterando a opção. Notem que aqui também, somente uma solução de resposta é possível. Eu posso definir na questão também, se eu quiser mais de uma opção de resposta, eu também posso marcar isso. A múltipla escolha também pode ser calculada, ou seja, uma questão do tipo parametrização. Significa que tanto enunciado como opção de resposta eu posso utilizar expressões com as incógnitas e elas serem substituídas por valores pré-definidos pelo professor ao montar a questão no banco de questões. A questão numérico é uma questão parecida com a resposta curta, somente que aqui é um campo de número que é definido como padrão de resposta. Aqui vemos uma típica questão numérica. A questão do tipo resposta curta permite com que o aluno possa responder uma ou poucas palavras na sua opção de resposta, e o professor define, para a correção automática, quais as palavras que ele vai aceitar como possíveis respostas. Então, ele pode definir alguma pequena variação. Essa variação pode ser em função de algum erro ortográfico, alguma sintaxe, ou realmente de sinônimos. Ele pode prever isso nas suas respostas. Aqui nós temos um exemplo de questão de resposta curta. As questões do tipo close, que são questões embutidas, é a velha questão de preenchimento de lacunas, onde o professor, em geral, coloca uma frase e deixa algumas palavras em aberto, né, com pontinhos, para que o aluno possa escrever essas palavras ali. Assim, é uma questão do tipo close. Vejamos como ela pode ser montada. Vamos a um exemplo dessa questão do tipo lacunas. Cada uma delas, aproveitando a ocasião, eu defino ali, né, a categoria. Eu tenho ali a questão, como já foi dito, que é um título para que facilite depois a lista quando é apresentada na tela. E vamos à questão propriamente dita. Ali eu tenho, João ganhou 8 maçãs, comeu 3 e deu uma maçã e meia para sua irmã. Com quantas maçãs Joãozinho ficou? Observem ali que eu coloco, no final, a resposta igual, que é o que o Moodle já entende, que ali será a solução, e eu ponho entre chaves. 1, que é a primeira opção de resposta. Numérico significa que a resposta será um número. 2 pontos, igual, e qual é a resposta que o aluno tem que colocar? 3,5. Então, se o aluno responder 3,5, estará correta. Inclusive, se eu quiser pensar em arredondamento, eu posso colocar ali do lado do 3,5, 2 pontos, 0,02, por exemplo. Significa que o aluno poderia responder de 3,48 a 3,52, que ele teria a resposta como correta.
Logo abaixo eu vou ter aquele botãozinho de decodifique e verifique o texto da questão. O que o Moodle faz? Ele verifica se todo o texto que eu coloquei ali em cima está correto. Se alguma coisa não estiver adequada a como ele possa entender corretamente, ele vai mostrar com uma setinha vermelha e essa marcação vai me sinalizar que algum ajuste eu deva fazer. Tá ok? Vamos a essa questão mais adiante. No enunciado do slide anterior, a questão é mostrada assim para o aluno. Então, para o aluno seria mostrado como está na tela. Jogou 8 maçãs, comeu 13 e deu uma maçã e meia para sua irmã. Com quantas maçãs Joãozinho ficou? Notem que para aparecer aquele 1/2 que vocês estão vendo ali na tela, eu precisei utilizar alguns códigos, como nós vimos na tela anterior. Frac, entre parênteses 1, entre parênteses 2, uma barra. Esses códigos são facilmente acessados aí na internet sem problema algum. Aqui como resposta eu coloquei propositalmente 13,48, vejam que o Moodle me colocou uma setinha dizendo que está correto, é porque no meu teste eu coloquei como possibilidade de arredondamento 0,02, como eu mencionei anteriormente, e realmente, corretamente, ele mostrou assim para mim. Outros dois tipos de questões de lacunas, nós podemos ver logo abaixo. No quadro seguinte, a frase, a sigla do Colégio Militar que fica em Porto Alegre é, e eu colocaria entre chaves uma opção de resposta, 2 pontos, short answer igual a CMPA. Significa que somente uma resposta curta será aceita se o aluno escrever CMPA. Se eu quisesse aceitar mais de uma resposta, eu poderia abrir uma outra sequência de chaves com o número 2 e outro short answer e aí uma nova sigla. No exemplo seguinte, eu coloco o sol é possibilidade de resposta 1, multi-choice, significa que nesse momento a lacuna que é apresentada na tela abre uma setinha drop-down com 4 possibilidades de resposta. Então, eu direciono na lacuna as possibilidades que eu quero que o aluno pense. Então, nesse caso, a frase seria, o sol é pontinhos e a grama é verde. Nesses pontinhos, o aluno poderia escolher as 4 palavras que vai aparecer na tela para ele. Quente, claro, amarelo ou frio. Os símbolos que os senhores estão vendo, como aquele tiozinho ali, ele é necessário, porque é o código representativo que há necessidade no Moodle de se colocar, ok? A questão verdadeiro e falso não é nenhuma novidade para os senhores professores, no entanto, ela é mostrada um pouquinho diferente aqui no Moodle. Eu não consigo colocar numa única questão, por exemplo, 6, 7 opções de verdadeiro ou falso. Cada opção de verdadeiro ou falso é uma questão específica dentro do meu Moodle. Vejamos como fica. Aqui está a questão verdadeiro ou falso. Né? A capital do Rio Grande do Sul é Pelotas. Escolha uma opção. Então, em vez de ter, normalmente, quando a gente faz as nossas provas, os parênteses e o aluno coloca um V ou F, esse verdadeiro ou falso já aparece ali e ele marca uma das duas opções. Tá? É assim que é o verdadeiro ou falso no meu Moodle. Nesse tipo de questão, arrastar e soltar texto é quase como um preenchimento de lacunas. No entanto, é possível dar opções ao aluno para que ele possa arrastar palavras das lacunas que foram deixadas. Vejamos um pequeno vídeo na sequência. Arrastar e soltar texto. Quando eu criar isso, algumas abas vão me aparecer aqui. A primeira é o nome da questão. Essa é uma questão de capítulo 1, por exemplo. Se eu fizesse isso como referência no meu banco de questões, aqui eu poderia colocar a questão. A capital do Rio Grande do Sul é... E aqui sim, aqui viriam as opções de resposta. Então, por exemplo, eu vou colocar entre colchetes número 1, dizendo que aqui eu vou ter uma possibilidade de resposta como se fosse um preenchimento local de lacunas semelhantes ao close, no entanto, eu só vou arrastar a palavra aqui para cima. Qual é a capital do Rio Grande do Sul? O nome da escola militar em Porto Alegre é... Esse 1 e 2 são substituídos pela ordem pelas respostas corretas das questões, que nesse caso aqui seria Porto Alegre e CMPA.
Então, eu virei aqui nas opções e vou colocar Porto Alegre e CMPA. Notem que aqui o número 1, associado a Porto Alegre, 2 ao CMPA. Exatamente como aqui, ó, 1 Porto Alegre, 2 CMPA. Então, aqui eu defini essas respostas, vou manter aqui ambas do grupo A, porque eu possa embaralhar essas questões, essas opções vão ser embaralhadas, mas eu vou manter aqui para que permita com que o aluno possa arrastar essas palavras para lugares diferentes e aí testar realmente os seus conhecimentos. Então, não vou mexer aqui. Aqui eu poderia dar um feedback geral após a questão, né? Se ele terminou uma questão, quiser dar um feedback para o professor, algum comentário pode ser feito. O restante, não preciso mexer, né? A nível de questão, talvez não haja necessidade. Aqui eu poderia dar um retorno se a questão estivesse correta, se a questão estivesse errada, eu poderia dar alguma dica para que o aluno pudesse pensar em cima disso. Mas vou salvar as mudanças. Pronto, eu salvei minha questão. Eu vou aqui no banco, ó, essa questão que eu estou trabalhando. Aqui eu vou mostrar para os senhores como visualizo a questão. Então, eu vou entrar aqui no editar, para visualizar a questão. Aqui ela está. Eu posso, então, arrastar uma palavra para uma determinada região e vice-versa. Tá? Vou fechar o preview. Posso editar novamente a questão. E os senhores verão que, inclusive, eu poderia aqui colocar outras opções. Por exemplo, Colégio Militar de Curitiba. E aqui, Florianópolis. Vou salvar a questão. E vou mostrar para os senhores como ficaria nessa situação. Pré-visualizado. Então, eu tenho aqui mais opções de respostas embaralhadas. Então, poderia o aluno arrastar, então, ele iria enviar e finalizar. Aqui eu vou clicar, ele vai me dar esse retorno por questão, para que a gente possa ver como fica esta solução. Nesse caso, se esse feedback for imediato, aconteceria isso para alunos. Se o feedback fosse após, adiado, como se diz no Moodle, isso não aconteceria. Esses foram os principais tipos de questões que eu tenho, que eu posso utilizar no meu banco de questões. Para cada uma delas, eu vou ter um conjunto de abas que eu vou preencher. Grande parte das abas até eu não preciso preencher, mas eu tenho vários recursos que, à medida que os senhores tiverem maior conhecimento sobre ela, poderão se valer e utilizar. Então, a primeira coisa de uma questão que eu preencho ali é a categoria, que eu posso pendurar ela dentro da minha organização. Depois eu tenho ali o nome da questão e o texto da questão. O texto da questão é o enunciado propriamente dito. Tá? E eu posso me valer ali no enunciado da inserção de vídeo, imagem, recursos de edição com negrito, itálico, fontes diferentes, uma lista de itens, enfim, posso me valer de vários recursos para editar direitinho como eu quero. Tá? O nome da questão é como se fosse uma organização para facilitar a busca dessa questão. Então, poderia ser, por exemplo, História do Brasil. E aí os textos das questões. Eu posso ter várias questões com um enunciado e nome da questão, por exemplo, História do Brasil, que é a categoria minha, que eu vou utilizar para encaixar ela no meu banco. Quando eu defino uma questão do tipo múltipla escolha, por exemplo, logo após definir a categoria, o nome da questão e o texto, que é o enunciado propriamente dito, o Moodle vai me perguntar se eu tenho uma ou mais respostas possíveis para essa questão. Então, eu posso marcar ali apenas uma resposta, que é o que normalmente o professor cria, mas ele também poderia permitir mais de uma opção correta. Lembrando que se tiver, por exemplo, duas questões corretas, eu posso atribuir 50% de correção para cada uma dessas opções. É possível dividir isso também. Normalmente nós usamos letra A, B, C, então, mas ali a forma de numerar as escolhas eu posso variar, posso escolher números romanos, 1, 2, 3, 4, 5, números romanos minúsculos, e como eu achar melhor para apresentar visualmente essas opções de resposta. Na sequência, a próxima aba é o feedback geral.
O feedback geral ele é dado para todos os alunos que respondem essa questão, independente da sua resposta. Então, nesse feedback geral, por exemplo, eu poderia dar alguma orientação sobre a questão, sobre o conteúdo que quer trabalhar na questão, inclusive apresentar um link que o aluno possa ir colher mais informações, um vídeo que ele possa assistir sobre essa questão, independente da sua resposta. Observem que essa seta vermelha indica aquele pontinho de interrogação. Várias questões do Moodle, ou várias opções dentro do Moodle, eu posso encontrar esse ponto de interrogação. Eu posso clicar sobre ele e ele me ajuda a compreender um pouco mais do que seja este referido item que ele contempla. Vamos às respostas de uma determinada questão. Como exemplo, é uma questão de múltipla escolha, principalmente porque ela é a mais comum. Eu posso ter ali, onde diz escolha, na verdade, seria a opção de resposta, que eu posso ter por padrão 5, que é o que ele aparece no Moodle, e mais abaixo ele me permite acrescentar mais 3 opções, depois mais 3 e assim sucessivamente, de modo que me atenda à minha necessidade. Para cada opção de resposta, eu posso observar ali que eu tenho a escolha 1, aquele campo é o campo de texto, então o que eu escrevo naquela caixinha de texto inicial é exatamente o que é mostrado na opção de resposta. Novamente, observem que eu não preciso me restringir somente a texto. Eu posso colocar como opção de resposta links, vídeos, imagens, o que eu achar melhor. Nota é utilizado, por quê? Porque nas 5 opções de resposta que eu vou colocar ali para a minha questão, uma delas é a correta. Então, apenas uma eu vou determinar que a nota corresponde a 100%. Todas as demais, nenhuma nota será atribuída. Se eu marquei que eu tenho, por exemplo, 2 opções de resposta e não apenas uma, eu posso determinar que uma delas vale 50% e a outra 50%. Neste caso, o aluno, para ganhar toda a questão, ele tem que responder ambas as alternativas. Eu poderia também fazer diferente. Se eu tivesse 5 opções de resposta, se o aluno clicar na B, por exemplo, ou na C, qualquer uma das duas ele acerta a questão. Então, eu poderia, na escolha B, colocar nota 100% e na escolha C também colocar nota 100%. De modo que qualquer uma das duas que ele preencha e que ele opte, ele vai ter a assertividade da questão. E ainda, agora, diferente daquele feedback geral anterior, eu posso ter o feedback de cada opção de resposta. Ou seja, cada vez que o aluno optar por esta opção, independente se ele acerta ou não, será dado aquele feedback. Então, por exemplo, eu poderia colocar aí, se a pergunta fosse, qual é a capital do Rio Grande do Sul? Aí nessa escolha 1, eu coloco ali em cima, Florianópolis. Na nota, eu deixaria nenhum porque ela é incorreta. E qual feedback eu daria? Poderia dizer, prezado aluno, a cidade de Florianópolis, infelizmente, não é a capital do Rio Grande do Sul, e sim de Santa Catarina, que é um estado limítrofe do Rio Grande do Sul. Ou seja, eu poderia fazer com que, mesmo que ele responda errado a opção, que ele escolha errada a opção, ele vai aprender qual é o correto e por que não é aquela, nesta opção de feedback. Então, veja que cada opção de resposta pode acompanhar pelo quadro a opção propriamente dita, a nota que ele equivale e o feedback que é dado para o aluno. Se eu não quiser dar nenhum feedback para o aluno, eu deixo em branco cada feedback em cada opção de resposta. Como mostrado anteriormente, então, cada opção pode acompanhar o seu feedback. Vejam que eu não preciso padronizar. Eu posso colocar feedback nas 5 alternativas, em nenhuma, ou em apenas uma ou 2 delas. Fica a critério do professor. Anteriormente, eu disse aos senhores que nas questões de múltipla escolha, eu posso determinar apenas uma resposta ou mais, como mostra o quadro aí abaixo à direita, e também como numerar essas escolhas, por letras, números, romanos, etc. Outro item também que é bem interessante é aquele misturar as opções, uma vez marcado. Cada vez que esta questão for apresentada num dado questionário para o aluno, as opções de resposta poderão ser embaralhadas. Então, por isso, naquele exemplo anterior, aquele NRA, que era nenhuma resposta anterior, apareceu ali na letra B.
mesmo que eu tenha digitado originalmente ele como a última opção. Mas eu marquei o misturar de opções, por isso ele sorteou e apresentou naquela opção B para o aluno. Existe uma aba em algumas das questões que permite com que eu possa autorizar o aluno a tentar mais de uma vez a responder a questão. No caso, eu permito múltiplas tentativas, que ali, originalmente, o pré-default é uma tentativa, mas eu posso dar 2, 3 ou indeterminadas tentativas por parte do aluno. Claro que para a correção da questão, eu tenho que determinar, ou aliás, eu posso determinar uma dada penalidade, que é o que marca ali na sequência a aba em algumas das questões, como a de múltipla escolha, por exemplo. Então, eu posso determinar que na segunda tentativa, ele vai ter uma penalidade de 0,33, como o exemplo ali na ajuda me mostra. Numa terceira alternativa, eu posso ir a 0,66 de penalidade. Significa que se uma questão vale 1 ponto, ele fez a primeira tentativa e não acertou. Na segunda tentativa ele acerta, ele vai ter de assertividade 0,66 para corresponder à penalidade de 33 em função de 1 ponto da questão. Se eu não quiser penalidade, simplesmente eu não vou marcar essa abinha e sigo adiante na configuração da minha questão. Outro aspecto interessante ao permitir que o aluno possa ter mais de uma tentativa de resposta são aquelas duas opçõezinhas que eu estou vendo ali no centro da tela, que é limpar as respostas incorretas e mostrar o número de respostas corretas. Ou seja, eu posso, na tentativa seguinte, uma vez habilitadas essas opções, elas vão ter um comportamento diferente. Eu posso permitir que o aluno visualize qual foi a resposta que ele deu anterior e estava incorreta, ou não, porque aí vai haver um novo sorteio da questão e ele vai ter que entender melhor o contexto e ele terá que considerar também essa alternativa que ele escreveu anteriormente. Chegamos ao término da criação do banco de questões. Notem que nós vimos aqui como inserir uma questão, os seus vários tipos, vários itens de suas configurações, e este processo ele pode se repetir N vezes, em função da quantidade de questões que eu desejar inserir no meu banco. Quanto mais questões no meu banco, melhor vai ser para montar o questionário, porque eu poderia fazer um sorteio aleatório e dificilmente eu teria um questionário igual ao outro na hora de ser apresentado ao aluno. Então, essa foi a primeira etapa, a montagem do banco de questões. Vamos à segunda etapa, que é criar um questionário. Ainda não com as questões, mas eu crio o questionário e faço uma configuração inicial dele. Vamos a isso. Estou dentro da minha sala virtual do Moodle, identifico exatamente a posição que eu quero colocar o meu questionário, ou seja, qual é o tópico onde eu vou colocar esse questionário. E vou até ali à direita e clique em adicionar uma atividade ou recurso. Quando eu adicionar, então, a atividade, o Moodle pede com que eu sinalize qual é esse recurso. Eu vou marcar ali o questionário, observem o ícone do questionário no centro da tela. E então, eu vou clicar no botão OK para que possa ser criada essa atividade para a minha sala. Ok, adicionamos um questionário. Vamos agora às várias abas de sua configuração, a semelhança do que fizemos em cada uma das questões que nós colocamos no banco. Então, observem ali, a primeira aba é a aba geral, e basicamente nós temos 2 itens. O nome do questionário, o texto que for aí, exatamente o texto que será apresentado lá na minha sala de aula virtual. Logo abaixo, eu tenho a descrição, o espaço onde eu vou descrever e falar sobre esse questionário. Abaixo ainda desse quadrinho, vocês devem estar observando uma caixinha de box, onde vocês sugerem que vocês marquem, porque vocês vão exibir essa descrição na página do curso. Essa descrição, ela é, em verdade, bastante importante. Esse texto que o aluno
pode entender como vai funcionar essa tarefa. Então, os senhores poderão escrever aí o objetivo do questionário, quanto tempo o aluno vai ter para executar esse questionário, o dia e a hora que esse questionário vai estar aberto, se ele vai ter mais de uma tentativa ou não para preencher o questionário. Se vocês quiserem fazer menção a parte do conteúdo ou alguma coisa que diga respeito a isso para o aluno, esse é o espaço bastante adequado para que os senhores possam fazer isso. A próxima aba é a aba duração. Aliás, uma aba bem importante na configuração do questionário. É aqui que eu vou definir, como os senhores podem estar observando na tela, o dia e a hora em que esse questionário será aberto para preenchimento dos alunos, bem como o dia e a hora do seu encerramento. Então, para que eu possa setar essas opções na tela, eu tenho que ir ali na caixinha box à direita, onde diz ativar. Eu marco essa caixinha e então eu posso definir os parâmetros de dia, mês, ano, hora e minutos em que o questionário poderá ser aberto e será encerrado. Outro aspecto bem interessante é aquele limite de tempo, porque, por exemplo, eu poderia abrir o questionário num sábado às 8 horas da manhã, encerrá-lo no domingo à meia-noite. No entanto, eu quero limitar o tempo para a execução do questionário em apenas 30 minutos. E eu ativo na caixinha correspondente ao limite de tempo, significa que durante esse sábado e domingo inteiros, quando o aluno iniciar o questionário, ele terá somente 30 minutos para preencher um questionário, independente da sua hora de início. Ainda nesta aba duração, os últimos dois itens a configurar, um deles é quando o tempo expirar do questionário, o que deve acontecer? Então, ali tem a tentativa é enviada automaticamente, ou seja, quando termina o tempo, o que estiver feito pelo aluno no questionário vai ser enviado para o sistema. Ou ainda, há um período de carência no qual a tentativa pode ser enviada, mas o aluno não pode modificar questões. Ou seja, eu quero determinar lá os 30 minutos para executar o questionário. E eu vou dar mais 5 minutos, que é o tempo que ele tem para clicar no botão e enviar. Poderia fazer isso, tá? Se eu não definir como enviar automaticamente. Tá ok? Ainda, ali abaixo eu tenho um período de carência. Então, uma vez que eu defina na linha de cima que existe uma carência para o aluno clicar em enviar, ali embaixo eu vou definir de quantos minutos é esta carência para que ele possa clicar no botão e enviar as respostas do seu questionário. Nessa aba nota, eu vou configurar basicamente qual é a nota para aprovação, né, se corresponde ao 100%, a tentativas permitidas para o usuário, notem que ali está ilimitado, mas eu posso, por exemplo, definir que ele terá somente uma tentativa para cada uma das questões do meu questionário. Método de avaliação uma vez que eu tenha definido a nota para aprovação e tenha definido pelo menos 2 tentativas, eu posso definir qual é a nota que vai ser gerada para o aluno. Então, se eu definir, por exemplo, 5 tentativas, eu posso definir que a nota final dele vai ser a mais alta das 5, ou vai ser ali a média das 5, ou a primeira tentativa, e as demais, embora eu permita, elas não são computadas para nota, e sim apenas para estudo do aluno, ou não, ou a última nota. Eu posso entender que todas as tentativas anteriores do aluno são aprendizagem também, e a última eu faço o cômputo como nota. Eu defino tudo isso aqui na aba nota. Já a aba layout é bastante simples. Aqui eu vou configurar apenas quantas perguntas eu quero que sejam vistas num dado momento na tela, e se o aluno pode navegar livremente nas questões do questionário ou não, ou ele tem uma sequência que ele deva seguir. Tá? Apenas isso. Nessa aba comportamento da questão, eu defino se para esse questionário que eu estou inserindo, se as questões serão ou não misturadas. Lembrem que quando eu construir a questão no meu banco, eu posso ter optado por embaralhar as opções de resposta. Agora eu estou criando um questionário. E para este questionário aqui, eu posso definir se eu quero que as questões sejam misturadas nesse questionário.
Na sequência ali, eu vou marcar a opção de feedback, como ele vai ser para o aluno. Vejamos quais são as opções. No feedback adiado, que é a marcação default, o aluno só recebe algum retorno após enviar todo o questionário. Já no feedback interativo com múltiplas tentativas, a cada questão ele já pode ter um feedback, ou a cada tentativa ele já pode ter esse feedback. A outra opçãozinha que eu posso marcar ali no comportamento da questão é, uma vez que eu tenha habilitado múltiplas tentativas, se eu quero que a cada nova tentativa, as respostas anteriores do aluno sejam marcadas para ele, para que ele tenha ciência exatamente do que ele marcou e qual a questão que ele errou. Então, é isso que eu vou marcar ali em cada tentativa, se baseia na última. Na aba Opções de Revisão, eu vou definir que tipos de informações o aluno poderá ver enquanto ele faz o questionário, ou enquanto o questionário estiver aberto. Então, observem, por exemplo, durante a tentativa, enquanto ele estiver fazendo o questionário dele, ali está marcado que ele só vai poder tentar escrever o questionário, responder o questionário. Ele não verá acertos e erros, não verá notas, não terá feedback específico nem geral, nem verá a resposta correta ao responder cada uma delas e nem vai ter um feedback final. Ali ainda, após essa tentativa dele, dos 30 minutos, por exemplo, como eu citei naquele outro exemplo, ele poderá ver tudo isso, os feedbacks, os acertos e a nota dele. Também ali na opção mais tarde, enquanto ainda estiver aberto o questionário, ele vai poder ver todas essas opções. E depois do fechamento do questionário, o que eu quero que aconteça. Então veja que eu posso mostrar essas informações enquanto o aluno está fazendo o questionário na primeira coluna, após a tentativa dele na segunda coluna, mais tarde, ainda enquanto o questionário estiver aberto, ou seja, eu posso, logo que ele tenta, não mostrar nada para ele. Enquanto o sábado e o domingo não termina, como naquele meu exemplo anterior. Se eu quiser mostrar somente depois do domingo à meia-noite, que é quando termina o prazo para todos os alunos, eu deixaria as 3 primeiras colunas desmarcadas. Somente a opção a tentativa ali durante a tentativa na primeira coluna. As demais seriam todas fechadas, à exceção da última coluna, que é quando eu apresento todas as informações para o aluno depois que fechar para todos os demais naquele final de semana, como no exemplo que eu citei anteriormente. Ok? Na aba Aparência, eu posso marcar, por exemplo, se eu quero que a fotografia do aluno seja visualizada por mim no momento em que eu tenho acesso às respostas do questionário. Como nós estamos bastante acostumados com o carômetro, por vezes pode ser importante que a fotinho do aluno esteja aparecendo naquela lista final com as respostas do questionário que eu vou ter à minha disposição no ambiente mútuo. Na sequência ali diz respeito às casas decimais nas avaliações. O default são 2 casas. Em geral, pela nossa proposta de avaliação, eu marcaria ali apenas uma casa decimal. Na seguinte, as casas decimais nas avaliações da pergunta, eu concordaria com o item anterior. Ou seja, o item anterior diz qual vai ser a nota do questionário com uma casa e a cada pergunta, se houver algum tipo de avaliação também com quantas casas decimais, a gente poderia seguir o mesmo padrão. O último diz respeito aos blocos durante as tentativas do questionário. Lembrando que um bloco são aquelas opções que são mostradas para os usuários do Moodle à direita e à esquerda na tela. Ali tem usuários online, mensagens e várias opções que o aluno mesmo e cada usuário pode deixar bloco ativo ou não. Eu sugeriria que esses blocos não ficassem à disposição do aluno para que ele se concentrasse apenas na pergunta e não visualizasse, por exemplo, quais os demais alunos que estão online na tela. Eu marcando não, ele não terá nenhuma outra informação na tela a não ser a pergunta do meu questionário. Nessa aba de restrições extras de tentativa,
Em geral, o professor pode utilizar quando algum aluno, por algum motivo, não conseguiu responder ao questionário e ele deseja oportunizar uma nova chance para esse aluno. Então, ele poderia, na definição do questionário, habilitar essa restrição extra e habilitar aqui, cadastrar aqui uma senha que, se utilizada pelo aluno, vai permitir com que ele possa preencher o questionário. O que mais que nós podemos mudar aqui? Além da senha, que eu habilito aí no centro da tela, como os senhores podem estar observando, um outro aspecto interessante aqui é que eu posso definir, uma vez que mais de uma tentativa esteja habilitada para o aluno, um tempo de demora entre estas tentativas. Então, por exemplo, se eu permito 3 tentativas para o aluno, eu posso habilitar ali que entre a primeira e a tentativa, ele tem que aguardar 15 minutos, 30 minutos. Entre as demais, 30 minutos. Por que isso? Porque o professor não quer que ele, na sequência, fique tentando seguidamente. O professor quer que ele fique um tempo sem responder o questionário, para quem sabe, nesse tempo, através do feedback geral que o professor colocou no questionário, orientando ele a dar uma estudada antes de uma próxima tentativa em algum ponto ou capítulo específico da matéria. Esse tempo poderia ser o tempo adequado para que o aluno pudesse fazer isso, já que ele não ia mesmo poder responder o questionário, porque o professor habilitou essa especificidade aqui nesse item. Na aba Feedback Geral, o professor pode setar uma mensagem ao aluno no momento em que ele finaliza o questionário, independente das questões, independente da assertividade do aluno nesse instrumento. Todo aluno poderia receber esse feedback geral. Vejamos um exemplo. Se eu quiser considerar a assertividade do aluno, eu teria que definir ali no limite das notas qual é o percentual que, uma vez atingido, vai fazer com que este meu comentário seja encaminhado ao aluno. Então, eu poderia fazer um comentário, por exemplo, como diz ali na tela, se o aluno acertar 100%, eu posso dar um feedback que está muito bom. Se ele tiver um 40% de assertividade, eu poderia dizer, por favor, estude outra vez, leia o material XYZ, e na sequência você terá mais 30 minutos, daqui a 30 minutos, uma nova oportunidade de preencher o questionário. Eu poderia dar um feedback considerando esses percentuais, se assim eu desejar. Não quero utilizar, só não preencher esse item. Quase finalizando as opções de configuração de um questionário, nós encontramos a aba de restringir acesso. Aliás, uma aba bem importante de um questionário. Aqui eu posso restringir esta atividade a um grupo de usuários especificamente, pré-definidos. Por exemplo, a eu criar um grupo dentro da minha sala e associar um conjunto de alunos a ele. Também poderia usar outras prerrogativas de restrição. Vejamos quais. Poderia ainda restringir o acesso dessa atividade a uma data específica e uma hora, como mostra a janelinha aí abaixo. Eu posso definir exatamente isso, até uma data, exatamente essa data, após essa data. Então, posso dirigir uma restrição desse nível. Posso atingir uma restrição em relação à nota, a alguma característica do perfil do usuário, ou ao grupo de restrição, conforme o exemplo citado anteriormente, desde que o professor tenha criado esse grupo já na sua sala. Chegamos finalmente ao término da configuração do questionário. Após clicar em salvar e voltar à tela, eu vou observar como ficou esse recurso de questionário na minha sala. Como essa setinha vermelha está mostrando exatamente no centro da tela, conforme o título que eu coloquei lá na minha configuração, e como ele é visualizado, essa descrição na minha tela. Vamos então
a terceira e última etapa, que é, em verdade, a mais simples delas. Nessa terceira e última etapa, o que nós vamos fazer nada mais é do que inserir questões no questionário. Para tanto, eu vou clicar no recurso questionário, no ícone que apresenta-se na sala de aula. Eu clico sobre o questionário. Observem aí embaixo que esse questionário é aberto na tela. Há uma mensagem me informando de que nenhuma pergunta ainda foi inserida nesse questionário. Então, na sequência, eu clico no botão Editar questionário. Ao editar o questionário, abre-se uma tela informando a nota máxima que está inicialmente prevista para esse questionário. Eu posso alterar esse valor. Então, gravar. Um pouquinho abaixo ali, eu seto naquela caixinha se eu quero misturar as questões ou não deste questionário que eu estou montando aqui. E mando adicionar questões. Ao clicar em adicionar questões, como bem mostra a nossa seta vermelha, abre-se uma janela, como mostra à esquerda aí embaixo na tela, com 3 formas de adicionar questões. Uma nova questão, do banco de questões, ou uma pergunta nova. Vejamos uma nova questão como fica. Ao clicar em nova questão, repete-se todo o procedimento de inserir questões no banco de itens. Na verdade, eu posso inserir questões lá no banco de itens e por aqui também. Então, aqui também tem a opção de a questão ser colocada neste questionário e daqui, automaticamente, ao definir a que categoria ela pertence, ela fará parte do meu banco de questões. Mas se eu já defini e escrevi todas as minhas questões no meu questionário, não há necessidade de eu utilizar essa opção. Vamos à opção seguinte, a partir do banco de questões. Como ficaria? Nessa opção, eu escolho do meu banco de questões qual é a categoria que eu quero verificar as questões e, então, todas as questões são visualizadas na parte de baixo da tela. Observem que, neste meu exemplo, eu cadastrei apenas uma questão para exemplificar dentro do log prog 2019, que somente aquela questão teste ali para preenchimento de lacunas. Se eu tivesse mais questões nessa categoria, elas seriam mostradas aqui e eu poderia marcar as questões que eu quero que façam parte do meu questionário. Mas nem essa opção e nem a anterior, eu particularmente sugiro aos senhores, e sim a próxima, que é montar este questionário a partir de uma pergunta aleatória. Vejamos como é. Agora sim. Então, eu cliquei naquele adicionar categorias e vou adicionar através de uma pergunta aleatória. Como funciona? No centro da tela, eu vou informar de que categoria eu quero trazer as minhas questões. E se eu quero também de subcategorias, eu marco esta opção ali logo abaixo do nome da respectiva categoria que eu escolhi. Na sequência, eu vou definir ali o número de questões aleatórias. Neste meu exemplo, eu defini que esse questionário terá 10 questões e que essas questões serão aleatórias de todas aquelas que fazem parte da categoria padrão. Se na categoria padrão eu inserir 100 questões, ou se na categoria padrão e todas as subcategorias penduradas a ela, desde que eu marque aquela opção de incluir. Se eu juntar categorias e subcategorias e juntos tiverem 150 questões, por exemplo, cada vez que esse questionário for apresentado à tela para um usuário, o sistema vai aleatoriamente escolher 10 dessas questões e montar esse questionário. Então, quanto mais questões da categoria, menor a probabilidade de que eu tenha um mesmo questionário para diferentes alunos ao ser apresentado na tela. Então, defini ali no meu exemplo que eu quero 10 questões aleatórias e vou clicar em adicionar questões aleatórias. Ao adicionar essas questões, então,
o Moodle me mostra como ficará o meu questionário. Então, eu vejo ali uma sequência de 10 questões numeradas, lembrando que para esse questionário eu configurei que cada página teria somente uma questão. Por isso que ele está me mostrando uma questão por página. E notem que cada uma das questões ele está colocando ali como aleatório, porque cada uma das questões ele vai buscar nova no banco. Lá acima, eu defini que esse questionário terá uma nota máxima de 10. Posso até mudar aqui nessa tela. Isso significa que automaticamente ele me distribuiu um ponto por questão, mas eu aqui também posso alterar isso. Se eu quiser mudar a pontuação das questões, eu farei aqui. E ainda, para esse questionário, eu estou marcando ali a opção de misturar as questões, justamente para eu ter certeza de quão randômica essas questões, que já são aleatórias das 150, serão mostradas para o aluno. Vejam aqui, por exemplo, como ficaria este questionário apresentado ao aluno. Mostra-se, então, a primeira tela, uma questão por página, eu tenho ali questão 1 bem no centro, ali diz que não foi respondida ainda pelo aluno, e o sistema informa isso a ele, dá a pontuação de 1 ponto na questão. Se eu selecionei que o aluno tem um trânsito livre nas questões, ele me marca ali, como vocês podem ver, numa bandeirinha marcar questão, que significa o quê? Se o aluno não quer responder essa questão porque ele tem dúvida, ele pode clicar ali e essa questão fica marcada, apenas para que ele tenha uma referência de que essa questão ele ainda vai pensar melhor, ou ele achou que é muito difícil e vai responder depois, enfim, fica a critério dele. Tá? À esquerda tem um painel de navegação com as 7 questões deste questionário, que foi o exemplo, não das 10 anteriores, mas um outro questionário que eu montei para mostrar aos senhores. Então, eu tenho ali que ele pode navegar nas 7 questões a critério dele. Ou ele vai responder na questão, clicando no botão próximo abaixo e avançando nas outras, para as outras questões. Então, após eu ter visualizado como fica o meu questionário, ou mesmo aquela lista das 10 questões, eu vou lá na minha barra superior, clico no nome do questionário, no centro da minha sala virtual, e agora notem que eu não enxergo mais a opção de inserir perguntas, porque eu já fiz a inserção das perguntas, não aparece mais a opção de editar esse questionário, e esta é a tela que o aluno vai visualizar. Ele poderia, então, clicar no botão tentar responder o questionário agora e ele ia começar a solucionar essa tarefa já definida pelos senhores. Uma vez que o aluno tenha finalizado a tarefa, ele receberá ao final, uma vez que tenha sido configurada essa opção de feedback para o aluno, né, após o término de sua atividade, como nós vimos já em tela anterior. Este é um exemplo de tela que pode aparecer para o aluno com os seus resultados. Ali ele vai identificar quando ele iniciou e finalizou o questionário, com o dia e a hora específicos e o tempo que ele levou para preencher o formulário, as notas. Neste meu exemplo, eu só enxergo uma questão, pois este meu questionário só tinha apenas uma questão. Então, ele tirou nota 0 de um máximo de 1 ponto. Como o meu questionário eu configurei para este meu exemplo com 100%, eu coloquei só uma questão, então o aluno tirou nota 0 dos 10% do questionário que eu apresentei para ele nesse dado momento. Esses foram apenas números fictícios, para título de exemplo, para que os senhores possam verificar qual é a tela que o aluno pode receber ao final do seu questionário, com várias informações. Após o término do prazo de preenchimento dos questionários por parte dos alunos, ou mesmo durante esse processo, o professor pode ter acesso já às respostas e verificar o andamento, se ele quiser, dessa tarefa por parte dos alunos. Vejamos como. Ele vai até a opção da tarefa propriamente dita e vai clicar novamente no questionário para verificar os seus resultados. Observem agora que ao entrar no questionário, dessa vez, já aparecem tentativas
de respostas por parte dos alunos. Neste exemplo, ao centro da tela em azul, observa-se que 18 alunos já responderam ao questionário. Então, eu posso clicar nessas tentativas desses 18 e verificar quais foram essas respostas até o presente momento. Após clicar nas respostas encaminhadas, nesta tela, eu vou marcar se eu quero enxergar também quais as tentativas de resposta que estão em progresso, ou seja, aquelas que nesse exato momento os alunos estão preenchendo. Eu quero só aquelas que venceram e os alunos não entregaram. Eu posso marcar no meu relatório todas as finalizadas, né? Ou aquelas que nunca foram enviadas. São aquelas que eu tinha marcado que há necessidade do aluno clicar no botão de enviar e não o fez. Então, eu posso marcar as 4 opções acima ou uma combinação delas para eu ter um relatório de acordo com o que eu desejo. Após definir essas premissas, eu vou clicar em mostrar relatório. Notem que essa tela ela é padrão do Moodle. Ela vai mostrar a relação de todos os alunos da minha sala, sinalizando, como os senhores podem observar aí na tela, aqueles alunos que entregaram a atividade. Então, mostra a hora que eles iniciaram, a hora que eles finalizaram, quanto tempo eles levaram para a entrega do questionário, qual é a nota que eles tiveram, e a partir daí, do lado da avaliação, mostram todas as questões, uma a uma. Então, se tiver 10 questões, eu vou encontrar ali Q1, Q2, Q3, Q4, até Q10. É uma tabela bem grandinha. E mostra quem acertou e quem errou cada uma dessas questões. Então, ele é um relatório bem completo. Todos esses itens que os senhores estão vendo em azul, como nome, sobrenome, endereço de e-mail, tempo, avaliação, eu posso clicar e ordenar essa tabela para facilitar a minha melhor análise em cima dos resultados, como também clicar especificamente um aluno para saber especificamente sobre ele como foi a sua avaliação. Acima, observem que eu posso baixar esses dados para uma tabela. Que formato seria esse para eu fazer o download desse arquivo? Há vários formatos em que esse arquivo resultante pode ser baixado por parte do professor. Eu, particularmente, sugiro que os senhores possam baixar isso em formato Excel ou no próprio Open Documents, se os senhores trabalham com algum software livre, com alguma planilha eletrônica de software livre. Em formato Excel, os senhores vão baixar essa tabela no mesmo formato de tabela Excel, em arquivo de extensão XLX, que poderão, então, abrir no seu Excel e manipular ou fazer gráficos conforme os senhores necessitarem. Pois bem, chegamos ao fim desse curso. Aliás, é quase um longa-metragem que eu procurei mostrar para os senhores, inicialmente, como criar um banco de questões a partir dos vários tipos de questões que podem ser inseridas e as especificidades da maioria dessas questões. Num segundo momento, eu devo criar o meu recurso, que pode ser um questionário ou uma lição. Aqui neste vídeo nós usamos o questionário. Num terceiro momento, eu insiro questões neste questionário. Normalmente, pela minha expertise, os professores têm preferido questões em formato aleatório. E, por fim, como os professores podem acessar esses resultados e manipular esses resultados de forma a consolidá-lo para diagnosticar o melhor resultado dos seus alunos. Espero que seja de bom proveito a todos. Fico à disposição dos senhores, presencialmente ou através do e-mail abaixo.